cenas de exploração, de sofrimento, de condições precárias de vida e de trabalho. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888, há 133 anos. Mas ainda hoje, pessoas se encontram em condições de trabalho forçado, sem direitos e em locais sem condições de proteção e de higiene. Pessoas que buscavam uma vida melhor, um sustento para a família, mas acabaram sendo escravizadas. É importante compreender que o trabalho análogo ao de escravo não remete necessariamente ao trabalho em que o empregado está preso a grilhões, a correntes. O trabalho análogo ao de escravo ocorre em caso de trabalho forçado, trabalho degradante e também jornada exaustiva de trabalho. Ou de trabalho degradante ou jornada exaustiva de trabalho, estará configurado o trabalho em condição análogo ao de escravo. Este conceito moderno de trabalho análogo ao de escravo, inclusive, está previsto no artigo 149 do Código Penal, já que essa conduta é tida como, pela nossa legislação como uma conduta criminosa, um delito. Imagens que a Procuradoria do Trabalho de Uberlândia está acostumada a ver nas várias operações que faz por meio do Grupo de Combate ao Trabalho Escravo. As vítimas vão desde grupos coletivos nas fazendas ou empregados resgatados individualmente em casas de patrões que praticam exploração trabalhista. O perfil social deste trabalhador é uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e econômica, pessoas que buscam condições para a sua sobrevivência e muitas vezes migram para outro estado, outra região, em razão de falsas promessas. Em geral, esses trabalhadores são vítimas de um aliciamento e aceitam a oportunidade de trabalho mediante fraude, mediante uma falsa promessa de condição boa de salário e emprego. Mas ao chegarem no local de trabalho, encontram uma realidade totalmente diferente. Sem água potável para beber, sem colchão para dormir, sem refeição, um processo contínuo de endividamento, sem equipamentos de proteção individual, sem local adequado para realizar as suas refeições, sem banheiro, sem instalações sanitárias, vivendo uma situação de extrema degradância, o que viola a dignidade da pessoa humana. O Ministério Público do Trabalho resgatou neste ano 360 trabalhadores em situação análoga à escravidão nas regiões do Triângulo Mineiro, em cidades como Prata, Uberaba, Delta, Araxá e do Alto Paranaíba, em municípios como Patos de Minas, Sacramento e Coromandel. Em Minas, 731 trabalhadores foram resgatados, número que representa quase metade das pessoas que foram resgatadas em todo o país, que foram 1.636. O Ministério Público do Trabalho atribui o alto índice ao perfil econômico de Minas Gerais e também à atuação dos órgãos de combate ao trabalho escravo. O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba são regiões do nosso estado com grande atividade agrícola e em algumas culturas há um número elevado de casos de trabalho em condições análogas a de escravo, como a cultura do café, o cultivo do alho. São atividades em que houve um número relevante de resgates, além das carvoarias, onde também
ocorreram diversos resgates. De modo que essas duas regiões também têm destaque nesse contexto, em razão, obviamente, do perfil econômico. São regiões que atraem uma mão de obra que muitas vezes encontra condições precárias de trabalho, e uma das hipóteses de trabalho em condições análogas à de escravo é o trabalho degradante. São trabalhadores imigrantes, oriundos de estados com perfil econômico mais pobre, como Maranhão, algumas regiões da Bahia, norte de Minas, e essa população imigrante, em busca de emprego, migra para o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, onde há oferta de emprego. Em junho deste ano, uma lavoura de milho localizada em Paracatu, no noroeste de Minas, foi palco de fiscalização realizada em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, a Auditoria Fiscal do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal. A ação resultou não só no resgate de 84 trabalhadores abrigados em alojamentos improvisados e sem condições sanitárias, como também na quitação de acertos rescisórios, no pagamento de dano moral e na interdição do local. Os trabalhadores aliciados na cidade de Porteirinha, região norte de Minas Gerais, e no estado do Maranhão, não tinham acesso a local para refeições e faziam as necessidades fisiológicas no mato, por falta de sanitários. Um grupo de 130 trabalhadores foi resgatado durante uma operação. Desse total, 116 trabalhadores estavam em uma fazenda de produção de alho e os outros 14 foram encontrados em 2 carvoarias, na zona rural dos municípios de João Pinheiro e Coromandel. A equipe de fiscalização concluiu que tanto na colheita de alho quanto nas carvoarias estavam presentes condições degradantes de trabalho. O alojamento para os trabalhadores era em 15 contêineres, onde dormiam 10 trabalhadores em cada. Eles eram instalados em 5 beliches, sem o mínimo distanciamento entre os leitos. Não havia um arejamento adequado e nenhum conforto térmico para minimizar o calor. Os banheiros e os chuveiros também não eram em quantidade suficiente para aquela quantidade de trabalhadores. Eles trabalhavam 12 horas direto, debaixo de sol escaldante, sem qualquer abrigo ou ponto de sombra para descanso. Não havia instalação sanitária. Eles faziam as refeições no próprio posto de trabalho, sentados em caixotes. Não havia descanso semanal e o trabalho era feito de domingo a domingo. De 12 pessoas, sendo uma mulher e 11 homens que trabalhavam em situação análoga à escravidão, foi resgatado no município de Abadia dos Dourados. Eles estavam com salários retidos e eram submetidos a condições degradantes pela ausência de sanitários e de local para refeições, ainda a ausência de cama para dormir e de fogão a lenha para cozinhar as refeições. Durante a operação, os trabalhadores receberam todas as verbas rescisórias e o empregador assinou um termo de ajustamento de conduta, por meio do qual se comprometeu a pagar uma indenização a título de dano moral individual a cada trabalhador. O Grupo Móvel é composto por várias instituições: Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, e essas instituições compostas por representantes deslocam até o local de trabalho ou até o alojamento para realizar a inspeção física, para verificar no local, para verificar in loco as condições de trabalho. Uma vez constatada
a realidade que implica no trabalho em condição análoga à de escravo, uma vez constatado o trabalho nessa condição, o trabalhador é resgatado, ou seja, ele é retirado do local de trabalho e passa a estar sob a tutela do Estado, até que os seus direitos sejam garantidos. O procurador do Trabalho, Paulo Veloso, diz que algumas situações marcam os trabalhadores das forças-tarefas contra o trabalho escravo, e não só profissionalmente, mas também como seres humanos. Muitas vezes o trabalhador cria laços afetivos com o patrão e não aceita sair do ambiente de exploração. As instituições têm enfrentado de forma muito intensa os casos de trabalho escravo doméstico. E estes casos são muito difíceis de serem tratados, porque são pessoas que estão convivendo há muitos anos e a resolução desses casos depende de uma abordagem psicológica, social, diferente daqueles outros casos de trabalho em condição análoga de escravo. Então, os casos de trabalho escravo doméstico, no âmbito domiciliar, são casos que trazem desafios muito marcantes e desafios que realmente demandam um trabalho diferente dos demais casos de trabalho em condições análogas a de escravo. Denunciar é a melhor forma de ajudar essas pessoas a saírem da condição análoga à escravidão, que já foi abolida há muito tempo e que sequer deveria ter existido. Os casos de trabalho em condição análoga de escravo podem ser denunciados para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho, ou também através do Disque Direitos Humanos, o Disque 180. No caso do Ministério Público do Trabalho em Uberlândia, essa denúncia pode ser feita pelo site www.mpt.mp.br ou pelo telefone 034 3236 9460.